Olá a todos, iniciamos aqui no Vou Passar um novo curso sobre a 812/90, o regime jurídico dos servidores públicos federais. Bom, creio que a maioria de vocês sabem que, em se tratando de concurso da esfera federal, a 812 junto com a 86693 são disparadamente os diplomas mais relevantes para efeito de questão. O que a gente vai fazer aqui no curso? Eu vou trazer alguma coisa para você de jurisprudência, mas o nosso grande objetivo é estudar como um todo, é apresentar e trabalhar como um todo as normas da 812/90. Então a gente vai passar artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, até o final da lei. Vamos tratar toda a lei, exceto as disposições finais e transitórias que não caem em concurso. Então com isso vamos aqui começar o nosso passeio, passando para o nosso material. Aqui está a nossa 812/90, o regime jurídico dos servidores públicos federais. Pois bem, iniciando, como não pode deixar de ser, pelo nosso primeiro título, o capítulo único, é apenas um capítulo que compõe o título 1, ele é formado por 4 artigos, o nome dele é das disposições preliminares. Pois bem, o artigo 1º define o objeto da 812. Lendo aqui para vocês, esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias inclusivas em regime especial e das fundações públicas federais. Então vejam só, pessoal, vamos fazer uma parada aqui, dar um passeio, vamos assim dizer, no direito constitucional. Eu tenho essa expressão regimes de pessoal. O que é um regime de pessoal? Nada mais é do que conjunto de normas que regula a relação funcional entre certa categoria de agente público e a administração. Então, voltando aqui para a nossa lousa, a partir dessa visão panorâmica, dessa ideia geral do que é um regime de pessoal, conjunto de normas que regula a relação entre certa categoria de agente público e a administração, nós temos o quê? Nós temos aqui 3 como os principais regimes de pessoal da administração. Quais são os 3 principais regimes de pessoal da administração que importam ao direito administrativo? O primeiro, e para nós disparadamente o mais relevante, é o regime que nós chamamos de estatutário. Pois bem, pessoal, o regime estatutário, ele é caracterizado pelo que nós chamamos de unilateralidade. Pois bem, o que significa essa unilateralidade? Significa que o regime estatutário decorre diretamente da lei. E o que nós vamos ver aqui na sequência do nosso curso, nada mais é então, como vai ficar mais claro daqui a pouco, que o Estatuto do Servidor Público Federal. Então a essência do chamado regime estatutário, que a gente pode dizer que é o mais relevante regime de pessoal da administração, é o seu caráter unilateral. O que significa unilateralidade? Significa dizer que o regime decorre diretamente da lei. Assim, uma vez que um agente público ingresse na administração sobre as regras e os princípios do regime estatutário, significa dizer que não há margem para nenhum tipo de negociação entre esse agente e a administração. No que ele ingressa, no que ele forma seu vínculo com a administração, automaticamente incide a lei que traz as regras e princípios do regime estatutário. Pois bem, voltando aqui, então, além da unilateralidade, e aí eu quero pedir para vocês cuidarem das expressões, a gente diz que o agente público de regime estatutário é chamado servidor. Então, a expressão que designa o agente público de regime estatutário é a expressão servidor. Além disso, nós dizemos que o agente de regime estatutário, ele é ocupante de cargo público, que pode ser efetivo, como a gente vai falar com mais calma daqui a pouquinho, ou em comissão. E por fim, pelo exercício de suas funções, o regime estatutário, o servidor público recebe um valor que nós chamamos de vencimentos, no plural, ou remuneração em sentido estrito. Então aqui, pessoal, de forma bem rápida, nesse passeio que eu estou dando para vocês, que eu quero que vocês guardem, é que o regime estatutário
é caracterizado pela unilateralidade, decorre diretamente da lei. O agente que atua segundo as normas desse regime é chamado de servidor. Ele é ocupante de um cargo público que pode ser de provimento efetivo ou de provimento em comissão. Por fim, pelo exercício de suas funções, ele recebe um valor que nós denominamos vencimentos ou remuneração em sentido estrito. Só mais uma coisinha. O regime estatutário, ele é tido por obrigatório para o que nós chamamos de funções típicas de Estado. Então vejam só, isso aqui vai ser relevante daqui a pouquinho. Então, o regime estatutário, ele é obrigatório para as funções típicas de Estado. O que são funções típicas de Estado? Eu não tenho um rol de quais seriam exatamente essas funções. Eu tenho uma visão geral, vamos assim dizer, dizendo que sempre que houver, que for indispensável para uma eficiente atuação da administração, que ela se imponha perante o administrado, que ela consiga fazer valer o seu poder, vamos assim dizer, de império perante o administrado, atingindo sua esfera jurídica independente da sua anuência, eu vou ter uma atividade típica de Estado. Enfim, sempre que para assegurar certo interesse coletivo, a administração necessariamente tiver que atuar com imperatividade perante o administrado, se impor perante o administrado, eu vou ter uma atividade típica de Estado. Pois bem, a partir daí, voltando aqui, o que nos importa aqui no curso é a gente ter bem claro que o regime estatutário ele é obrigatório para as funções típicas de Estado. Por quê? Por causa do que nós chamamos de garantias exclusivas. E aqui sobressai disparadamente a nobre estabilidade. Então, enfim, regime estatutário obrigatório para funções típicas de Estado em virtude das suas garantias exclusivas que asseguram ao servidor uma condição mínima para exercer adequadamente sua função. E aqui se destacando a estabilidade. Pois bem, aí nós temos na sequência, bem rapidinho aqui, o segundo regime, que é o chamado regime seletista. O regime seletista, deixa eu voltar aqui. O nosso regime seletista, que seria, a grosso modo, o regime de pessoal de direito privado da administração, o regime seletista é aquele aplicável aos chamados empregados públicos. Então, os agentes públicos de regime seletista são denominados empregados públicos, ocupam, é quase evidente que eu vou dizer aqui para vocês, empregos públicos e, pelo exercício de suas funções, recebem um valor denominado salário. Pois bem, qual é a característica essencial do regime seletista? É o que nós chamamos de bilateralidade. Pois bem, mas o que é bilateralidade? Significa dizer, pessoal, que ao contrário do regime estatutário, que decorre diretamente de lei, no regime seletista eu vou ter a lei, claro, a lei sempre é um grau maior ou menor a fonte jurídica aqui no sistema nacional. Mas não vai ser a lei a fonte primeira desse regime seletista. A fonte primeira dele é o contrato de trabalho. E o contrato de trabalho, como todo e qualquer contrato, ele se forma a partir de um acordo de vontades. Então, no caso, entre empregado público e a administração. E aí está a característica essencial do regime seletista. Isso cai, pessoal, é o caráter bilateral. A necessidade do acordo de vontades para sua formação entre o empregado público e a administração. Além disso, voltando aqui, para vocês guardarem, o agente público de regime seletista é o empregado público, ocupa emprego público e, pelo exercício de suas funções, recebe um valor que denominamos salário. E aqui, quase fechando esse nosso passeio inicial, nós temos o terceiro regime de pessoal da administração, que é o regime de contratação temporária. Está lá no 37.9 da Constituição que fala contratação temporária em virtude de excepcional
interesse público. Pois bem, o que é a contratação temporária? Como eu já disse aqui para vocês, é um terceiro regime de pessoal da administração. Os contratados temporários exercem, sem dúvida nenhuma, algum tipo de função pública. Exercem funções públicas, o nome já está dizendo, em caráter temporário. Essas funções públicas, segundo o entendimento hoje prevalente na doutrina, a função em si mesma, ela até mesmo pode ser de caráter permanente. Por exemplo, saúde, educação. Admite-se, então, o uso do regime de contratação temporária, mesmo quando a função é permanente, desde que exista, pessoal, um excepcional interesse público e a necessidade da contratação seja temporária. Vamos entender isso aqui, não quero me perder muito, mas para a matéria não ficar em aberto. Então, olha só, esse regime de contratação temporária foi a grande discussão que teve sobre ele até algum tempo atrás. Não há um entendimento pacífico, mas há um entendimento predominante que a gente deve adotar para fim de prova. Então, a discussão é a seguinte: poxa, eu admito o uso desse regime de contratação temporária para a função que não é temporária, para a função que é permanente, por exemplo, saúde e educação. Pois bem, o entendimento prevalente, feliz ou infelizmente, é que sim, a função pode ser de caráter permanente, desde que haja o excepcional interesse público e a necessidade da contratação seja temporária. Pois bem, voltando aqui então, a mais uma coisinha apenas, o regime de contratação temporária, ele é regulado em lei editada por cada entidade política. Então, cada entidade política vai editar uma lei regulando seu regime de contratação temporária, e esta lei, ela tem natureza jurídico-administrativa, no sentido de que a contratação temporária é um regime de pessoal de direito público, tal como o regime estatutário, mas diferente do regime seletista, que a grosso modo a gente pode dizer é o regime de direito privado da administração. Então, em síntese, para agora a gente voltar ao texto da lei, eu tenho os três principais regimes de pessoal da administração. O estatutário, que é o principal, vamos assim dizer, que é o regime típico realmente da administração, um regime de direito público caracterizado pela unilateralidade. Além dele, eu tenho o nosso regime seletista, que, entre aspas, é o regime de direito privado da administração, sendo como marca maior a bilateralidade. E eu tenho o terceiro regime de pessoal, que é um regime de contratação temporária, que é um regime a ser regulado em lei editada por cada entidade política. Pois bem, voltando aqui agora, eu acho que dá para nós entender com mais tranquilidade o que diz o artigo 1º. Eu tenho aqui, pessoal, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das suas autarquias e fundações. Em outras palavras, pessoal, estou falando do estatuto. Aqui está o nosso regime estatutário. A 812/90 é o regime, o estatuto do servidor público federal, o servidor da direta, autárquica e fundacional. Então, nada do que a gente vai analisar aqui no curso, absolutamente nada, eu aplico para o empregado público, que é o regime seletista. Da mesma forma, nada do que nós vamos ver aqui no curso, eu aplico para o contratado temporário. Está aqui. Nós vamos ver 812/90, o estatuto, ou seja, o diploma que traz as normas do regime estatutário federal. Pois bem, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá, está aqui já os próximos artigos da lei, mas não custa a gente adiantar. Nós sabemos que nós temos, sabemos ou devemos saber, né, que há duas formas de provimento de cargo público, o cargo público efetivo e o cargo público em comissão. Pois bem, alguns de vocês até podem achar estranho o que eu vou falar, mas se eu falo, poxa vida, se eu tenho dois tipos de servidor, na verdade eu tenho dois tipos diferentes de investidura, conforme o tipo de cargo. Se ele for efetivo em comissão, será que o titular de cargo em comissão, que é livremente exonerável, é efetivamente estatutário? Sim, a gente vai ver daqui a pouquinho na lei.
O que eu quero destacar para vocês aqui, para vocês já terem essa visão, é que o servidor titular de cargo em comissão, ele é um estatutário. O regime dele, o que significa falar regime estatutário, lembrando para vocês? O regime decorre diretamente de lei. Então, o servidor titular de cargo em comissão, ele é tão estatutário quanto o servidor que ocupa um cargo efetivo, que é aquele que permite respeitar os requisitos legais e aquisição da estabilidade. E aí a gente pode dizer que a Lei 812 é também um estatuto do servidor público federal titular de cargo em comissão. Qual é a diferença? E tem boas questões a concurso abordando isso aí. É que eu aplico a 812 na íntegra, na integralidade dela, para o servidor titular de cargo efetivo. Por outro lado, eu aplico ela apenas de forma parcial para o titular de cargo em comissão. Por quê? Porque tem vários institutos da 812/90 que não tem como aplicar para o titular de cargo em comissão. Estabilidade, estágio probatório, o regime previdenciário próprio, várias licenças e afastamentos previstos no 812 são aplicáveis tão só ao titular de cargo efetivo. E aí, então, esse é o nosso objeto de trabalho. O Estatuto do Servidor Público Federal, seja titular de cargo efetivo, seja titular de cargo em comissão. A 812 aplica-se integralmente ao primeiro e parcialmente ao segundo. Com isso, vamos aqui, dando sequência ao artigo 2º da lei. Olhem só, muito do que nós falamos, pessoal, está aqui no 2º e no 3º. O que diz o nosso artigo 2º? Para os efeitos dessa lei, servidor é pessoa legalmente investida em cargo público. Bem tranquilo, né? O cargo público vai ser conceituado na sequência. Por enquanto, eu quero destacar para vocês as expressões aqui, ó. Servidor ou servidor público nada mais é que uma pessoa física legalmente investida. A gente vai trabalhar isso aqui com um pouco mais de tranquilidade, que a gente chama de investidura. É a pessoa legalmente investida num cargo público. Na sequência, o artigo 3º complementa. Ele define o que é um cargo público. Então, olha só, o que é um cargo público? Muito tranquilo. É um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, vejam só, vindo aqui, pessoal, o que é um cargo público? Nada mais é do que um conjunto de atribuições e responsabilidades. Então, por exemplo, tu faz um concurso e passa para o cargo de patrulheiro rodoviário federal. O que é o cargo de patrulheiro rodoviário federal? Nada mais é do que esse conjunto de atribuições e responsabilidades que serão exercidas por esta pessoa física que foi aprovada em virtude disso nomeada para o cargo de patrulheiro rodoviário federal. Então, fiscalizar o cumprimento da legislação de trânsito nas rodovias federais, lavrar autos de infração, lavar autos de retenção ou, se for o caso até mesmo, de apreensão de veículos. São algumas dessas atribuições e o conjunto dessas atribuições relacionadas genericamente à fiscalização da legislação de trânsito que toca as rodovias federais é um conjunto de atribuições que forma o cargo público de patrulheiro rodoviário federal. Voltando aqui então, pessoal, só essa parte final da lei aqui, para ninguém ficar em dúvida. Cargo público, cada cargo público, melhor dizendo, cada conjunto de atribuições devem ser cometidas a um único servidor. É necessário um vínculo específico, que a gente vai ver daqui a pouco, não tem nada de difícil, para que essa atribuição possa ser exercida. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, eu tenho o cargo 1, o cargo 2, o cargo 3, até o cargo 1000, vamos assim dizer, dentro de uma carreira. Carreira de patrulheiro rodoviário federal. Cargo 1, cargo 2, cargo 3, assim por diante, até o cargo 1000. Cada cargo desses é um conjunto de atribuições e responsabilidades. E cada cargo desse, já que é um conjunto em si mesmo, deve ser exercido, deve ser ocupado por um servidor. Dando sequência, vamos aqui para o parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. Olhem só, para provimento em cargo efetivo ou em comissão.
Pois bem, aqui nós temos que ter um grande cuidado. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Aqui. Vejam aqui, ó. Essa expressão brasileiros. Como é que eu tenho que trabalhar a matéria? Que eu tenho que ter muito cuidado. Se a gente vai ler lá na Constituição Federal, no artigo 37, inciso, na redação dada pela emenda 19 de 98, a gente vai ver, poxa vida, que o acesso a cargos, empregos e funções públicas, ele é assegurado para brasileiros, mas desde a emenda 19 também para estrangeiros. A diferença é que para o estrangeiro, essa disposição do 37.1 é uma norma constitucional de eficácia limitada. O estrangeiro tem direito de acesso a cargos públicos em qualquer esfera da administração, mas o exercício desse direito está condicionado à elaboração da legislação ordinária, definindo então os termos desse exercício. Já para os brasileiros, não. O 37.1 é um dispositivo, uma norma constitucional de eficácia contida. Os brasileiros, desde a entrada em vigor da Constituição, têm direito de acesso ao serviço público, vamos assim dizer, têm as condições de exercício desse direito, só que elas podem vir a ser restringidas pela legislação. E é o que faz a 812.90 no caso dos brasileiros. Né? O que ela faz? Ela define as normas para o exercício desse direito no que toca aos cargos federais. Pois bem, o que mais importa aqui, se tu for para a Constituição, então tu vai ter uma norma dizendo que o acesso é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros. Com essa diferença de, no primeiro caso, ser uma norma de eficácia contida para o brasileiro, né? E para o estrangeiro ser uma norma de eficácia limitada. Voltando aqui, aí tu vem fazer uma questão de estatuto. E olhem só. Temos que saber, pessoal, como a matéria é trabalhada no estatuto. Vem a questão diz isso. Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros. Ou seja, o que faz isso aqui? O que faz uma banca? Ela copia como um todo o parágrafo único. Isso vai valer, pessoal, como orientação para todo o curso. Sempre que uma questão vier e simplesmente copiar a literalidade de um dispositivo, mesmo que na verdade esteja meio torto, porque tem que alguma coisa ser atualizada, se a questão é literal, tu considera correto. Então, enfim, uma questão que venha simplesmente transcrever o parágrafo 3º do artigo, parágrafo único do artigo 3º, eu devo considerar correta. E a pegadinha está aqui então. A menção apenas aos brasileiros e não aos estrangeiros. E aqui, voltando a destacar essa parte final aqui. Os cargos podem ser de provimento em caráter efetivo ou em comissão. A gente vai trabalhar com mais calma daqui a pouco, está lá no artigo 9º, mas a maioria de vocês creio que já sabem. Né? Aquele que é investido num cargo efetivo pode, preenchidos os requisitos legais e constitucionais, vir a adquirir a nossa estabilidade. Já o cargo em comissão, não. Deixa eu colocar aqui, não custa. O titular de cargo efetivo pode vir a adquirir a estabilidade, que nada mais é do que uma vedação de dispensas sem justa causa. Já o titular de cargo em comissão, não. O cargo em comissão é definido pela Constituição como um cargo de livre provimento e exoneração pela autoridade competente. E aqui afasta qualquer dúvida, então. Tanto o titular de cargo efetivo, que pode vir a adquirir a estabilidade, como o titular de cargo em comissão, que jamais irá adquirir estabilidade, ambos estão abrangidos pela 812.90 por essa redação aqui do parágrafo único. Seguindo aqui, bem tranquilo o nosso artigo 4º. Olhem só, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Vejam só, pessoal, quando eu trabalho em termos de Constituição, a gente define o que é agente público, muito tranquilo, né? Que é o gênero, é uma pessoa física, um ser humano carne e osso que exerce uma função pública. Dentro desse gênero, agentes públicos, nós temos várias categorias. Na lição do professor Eli Lopes Meirelles, nós temos os agentes políticos, os agentes administrativos, os agentes delegados, os agentes honoríficos e os agentes credenciados. Pois bem, do que o Estatuto trata dentro dessas 5 categorias?
Ele trata de uma figura inserida na segunda categoria, são os agentes administrativos. Os agentes administrativos, eles exercem uma função pública a título de profissão, de forma remunerada e estão sujeitos à hierarquia funcional do órgão ou entidade. Então, enfim, exercício de função pública a título de profissão, remuneração e subordinação hierárquica. São essas três características dos agentes administrativos. Voltando aqui para a lei, o que está fazendo o artigo 4º? Ele está reforçando uma dessas características. Pessoal, agente administrativo, e aqui dentro estão os servidores públicos, não trabalha de graça, não. E aí o artigo 4º vem e diz de forma clara. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvos os casos previstos em lei. Pois bem, aqui mais uma consideração, tá, pessoal? De vez em quando eu vou fazer, não vai ser direto isso aí, mas às vezes eu vou aproveitar para fazer uma puxada com o direito constitucional. Quanto vai lá para o direito constitucional, lá no artigo 3716 da Constituição, lá diz assim, o que é o 3716 junto com o 3717? São os dispositivos da Constituição que trazem as regras gerais de acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Pois bem, quanto vai lá no inciso 16, bem no comecinho tá, é vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas. Pois bem, tem uma regra inicial proibindo a acumulação e depois eu tenho algumas exceções. Por exemplo, 2 funções públicas de magistério podem ser exercidas. Pois bem, como é que parte da doutrina trabalha? Em virtude dessa parte inicial do 3716, que diz é vedada a acumulação remunerada, parte da doutrina diz o seguinte, olha, dá para acumular 2 cargos, 2 empregos, 2 funções públicas, mesmo sem haver expressa previsão legal, desde que a pessoa renuncie a uma das remunerações. Por exemplo, a Constituição não autoriza acumular 2 cargos ou empregos públicos técnicos científicos, mesmo havendo compatibilidade horária. Por exemplo, se eu sou um técnico judiciário na esfera estadual, eu não posso acumular esse cargo com o cargo de analista judiciário da esfera federal. São 2 cargos técnicos científicos. Pois bem, não é possível acumulação, não está prevista. Mas parcela da doutrina admite a possibilidade de acumular se houver renúncia a uma das remunerações. Que aí não haveria uma violação à literalidade do 3716, que veda a acumulação remunerada. Pois bem, como é que eu trabalho isso para a prova? Vamos voltar aqui no artigo 4º. Em termos de estatuto, pessoal, a matéria é perfeitamente definida. Olhem só, o agente administrativo, ele atua mediante remuneração. A partir daí, o artigo 4º proíbe, como regra geral, a prestação de serviços gratuitos. Claro, salvo eventuais exceções previstas em lei, mas aí seria uma atuação principalmente na condição de agente honorífico, tirando uma hipótese que vai ter aqui na própria lei. Então, tirando eventuais exceções, já que é proibida a prestação de serviços gratuitos, eu posso dizer que na esfera federal eu tenho uma regra expressa, clara, que torna vedada a renúncia à remuneração. Então, no fim das contas, é bem simples. Não pode o agente, o servidor federal, renunciar à sua remuneração. A partir daí, acumular fora das hipóteses previstas na Constituição. É isso que nos diz o artigo 4º. Pois bem, voltando aqui então, pessoal, para aqui nesse ponto, a gente fechou o primeiro título da lei. Na sequência, nós vamos para um dos títulos mais relevantes, sem dúvida, perfeito de prova, que é o título 2. Agradeço a todos a atenção por enquanto e até a nossa próxima aula.